Neste feriado da Semana Santa, fiéis da Igreja Católica enfrentam pelo segundo ano consecutivo a mudança de rotina nas celebrações religiosas. Por causa da pandemia da Covid-19, não serão realizadas missas presenciais ou procissões. A Semana Santa será atípica para católicos do mundo inteiro. Nem de longe vai lembrar as multidões no Vaticano, da Catedral Metropolitana de Brasília, da Basílica de Aparecida do Norte, o maior templo religioso do Brasil e o segundo do mundo, das igrejas históricas de Ouro Preto ou a mundialmente conhecida Igrejinha de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, marco histórico da arquitetura brasileira projetada por Oscar Niemeyer. Com o avanço da pandemia do coronavírus, a Via Crucis da Praça de São Pedro ficará vazia, como no ano passado. A imagem praticamente solitária do pontífice vai significar uma chama de esperança para dias melhores. As cerimônias terão presença limitada de fiéis. Pelo Brasil, milhões de pessoas vão acompanhar as missas de casa. Estão previstas transmissões ao vivo, pela TV ou redes sociais. O que nós estamos fazendo é o quê? Investir nas questões das redes sociais. Então nós vamos ter momentos de adoração que serão transmitidos, momentos de a recitação do terço, né? As próprias celebrações serão todas elas transmitidas para que as pessoas possam, em casa, participarem. Das 12.200 paróquias do Brasil, quase 1.700 estão em Minas Gerais. A tradição religiosa mineira, com maioria da população católica, costumava atrair turistas de todo o mundo. Mas as demonstrações de fé e devoção do Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus em Jerusalém e termina no Domingo de Páscoa com a ressurreição, não saem de cena. Em Belo Horizonte, individualmente, fora da missa, as orações podem ser feitas na igreja. Então, nesse tempo de pandemia, as nossas igrejas, elas estão com as portas abertas, mas sem missas presencial. Então a igreja permanece aberta para que nossos fiéis possam vir, possam rezar. Então a igreja ela continua evangelizando, continua catequizando, continua consolando o nosso povo, mas nesse tempo de pandemia está tudo diferente. Mas as ondas da Covid-19, o vai e vem de lockdowns no abre e fecha das cidades e o distanciamento social não vão tirar o brilho da Semana Santa, um dos períodos mais consagrados pela Igreja Católica. Acho que é um momento para a gente poder reforçar a nossa crença na esperança, né? Então eu creio que esse ano a gente vai celebrar a Semana Santa com esse espírito de busca, de inteireza, de profundidade, mas também contando com muita misericórdia e compaixão. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União defendeu a derrubada de decretos que barram atividades religiosas por causa da pandemia do novo coronavírus em todo o país. A AGU pediu em caráter urgente que o STF suspendesse liminarmente as normas para permitir a celebração da Páscoa. A petição foi apresentada em ação que tramita no STF, questionando o decreto do governo de São Paulo que veta a realização de cultos, missas e outras cerimônias presenciais até 11 de abril. Para a AGU, a medida violaria o direito, ou melhor, abre aspas, viola o direito de crença, afetando de modo excessivo e desproporcional a liberdade religiosa, fecha aspas. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, a Páscoa é celebrada por milhões de brasileiros cristãos e que o amparo espiritual é imprescindível, inclusive para auxiliar no enfrentamento da pandemia e seus efeitos, sem prejuízo da observância das regras e medidas sanitárias, tudo entre aspas. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. E para falar sobre a suspensão dos cultos religiosos em decorrência da pandemia, nós conversamos agora com o advogado Eurípides Aureliano Júnior. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Boa tarde, doutor, pela sua presença aqui em plena Sexta-feira Santa, para que possamos falar a respeito desse assunto. Eu gostaria de começar perguntando... Pode falar, doutor. Boa tarde, Cadu. Tudo bem? É um prazer falar novamente com a TV Justiça. Doutor, eu gostaria de começar perguntando justamente em relação a situações como essa da pandemia, que pode ser atrelada a situações como, por exemplo, de guerras, catástrofes naturais. A religião ela tem um papel específico em situações como essa, mesmo do ponto de vista legal, considerando que é um preceito constitucional em relação à liberdade de culto? A religião, como sistema de crenças e práticas cerimoniais,
voltadas ao culto ao divino, ela fundamentalmente ela é uma forma de manifestação e interpretação da vida. Diante disso, e da morte também. Diante disso, é necessário se pensar que a religiosidade tem um papel social fundamental enquanto apoio psicológico e psiquiátrico daquelas pessoas que creem e que têm fé. Do ponto de vista legal, temos que asseverar que a Constituição ela assegura a liberdade de culto e de crença, a liberdade religiosa no sentido amplo, e ainda que haja uma controvérsia sobre a essencialidade desse serviço, é uma forma de você garantir direitos fundamentais. Há um conflito de direitos do ponto de vista constitucional em relação à questão da liberdade de culto e à questão da preservação da saúde. Nós temos uma caracterização nesse sentido que faz com que seja uma matéria essencialmente da lavra do Supremo Tribunal Federal? Sim, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que a competência concorrente da União, Estados e municípios para tomar medidas de prevenção ao Covid, ela estabelece que qualquer destes entes federativos pode, por meio de decretos ou normas especiais, dizer ou não se a atividade é essencial ao bem da população. Ocorre que muitos críticos acham que, diante das questões científicas, tais medidas não são apropriadas. Acreditamos, particularmente, que são medidas muito forçadas. A religiosidade ela pode ser exercida de outras formas. As igrejas, mesquitas, sinagogas, terreiros, templos de qualquer espécie adotaram formas paliativas para exercerem seus cultos, seja por meios televisionados, seja por outras formas, cultos nos lares. Eles foram adotadas medidas para você superar esse tipo de problema de aglomeração. Isso significa que a tecnologia tem um impacto forte em relação até essa questão da religiosidade, que disponibiliza esses recursos para que haja essas medidas paliativas. Sim, com certeza. A religião, por mais crítico que possa parecer, ela está hoje fundamentalmente ligada e apoiando a ciência em vários aspectos, seja pela utilização dos meios de tecnologia, seja até mesmo por reconhecer e participar da prevenção e combate ao coronavírus por intermédio da adoção de medidas de segurança e saúde. Os cultos hoje são realizados todos seguindo medidas de proteção, com uso de máscaras, distanciamento social, uso de álcool em gel, entre outros. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui conosco na TV Justiça e vamos esperar como serão os entendimentos jurídicos em relação a essa questão extremamente importante. Muito obrigado pela participação e uma boa Páscoa. Obrigado, eu que agradeço. Boa Páscoa a todos.